Olá, eu sou a doutora Roberta Roque, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo da Semana da Saúde Integral. Hoje eu vou te mostrar as 4 chaves da saúde que vão te libertar de doenças como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, dores crônicas, fibromialgia e muitas outras. E o melhor é que essas chaves você não precisa procurar fora de você. Ela não está em hospitais, não está em farmácias ou escondidas. Essas chaves estão dentro de você. E é nessa aula que a gente vai identificar cada uma delas. Uma coisa que você precisa saber agora: o seu emocional ele impacta diretamente na sua saúde. Se ele está bem, todos os outros aspectos da sua vida vão estar. E se ele não está equilibrado, você tem um problema. O seu corpo e o seu emocional formam um sistema harmonioso. Se um está prejudicado, o outro será fatalmente afetado. E na aula passada eu falei sobre uma coisa muito importante, sobre os erros que você pode causar a si mesmo ao tentar cuidar da sua saúde. São 3 erros muito fáceis de cometer e que você deve realmente evitar. Se você não viu a primeira aula, pausa esse vídeo agora, veja a primeira aula, porque é de extrema importância, tá bom? E para a aula de hoje eu preparei algo muito especial. Hoje nós vamos iniciar o processo de cura e melhora emocional sem o uso de medicamentos de forma natural. E os conhecimentos que você vai aprender hoje você pode usar com você mesmo ou mesmo uma pessoa que você ama. Então eu vou te contar sobre os 4 princípios da saúde e do controle emocional que provavelmente você nunca ouviu falar. Mas antes eu quero falar sobre a interação que estamos tendo nessa semana. Dá só uma olhada. Muito obrigada a cada um de vocês que perguntou e deixou comentários e mensagens. Eu fiz questão de ler cada um, de responder ao máximo dos comentários e perguntas também que eu recebi. E eu quero também agradecer a cada um que compartilhou a nossa primeira aula, porque pode ter certeza que o ato de compartilhar que você teve, você já ajudou muitas pessoas. Então, em nome delas, muito obrigada pelo seu compartilhamento. Eu passei anos estudando como funciona o nosso corpo e como a nossa mente impacta diretamente a nossa saúde. Medicina quântica, microfisioterapia, terapia crânio-sacral, mindfulness, nova medicina germânica. E são temas que eu tenho verdadeira paixão e é mais do que comprovado a sua eficácia na restauração da saúde em pouquíssimo tempo. Muito mais rápido e eficaz do que soluções medicamentosas que ajudem alguns órgãos e sistemas e podem afetar outros órgãos, como escrito nas contraindicações. Ao longo de mais de 9 anos, eu já ajudei mais de 5.700 pessoas a encontrarem a cura definitiva para suas doenças. E com isso, eu elaborei uma metodologia completa e autoaplicável, capaz de curar o problema na raiz, na origem. Por isso que eu digo que é possível recuperar a sua capacidade de dominar o seu emocional e aí você recuperar a sua saúde, evitar tomar remédios e eliminar os medos, as dores físicas, dores de cabeça, artrites, eliminar fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada e voltar realmente a ter satisfação pela vida. O desequilíbrio emocional é o grande responsável pela sua saúde. E para te mostrar como isso é mais fácil do que você imagina, presta atenção nessa história incrível de um aluno do meu treinamento fechado do programa Saúde Integral. Bom, meu nome é Maurício, eu tenho 47 anos, né? E eu tive depressão 3 episódios. Então o que aconteceu? Com o programa eu consegui descobrir quando que desencadeou isso. Porque até então só o medicamento ele me tirava da crise, mas eu não conseguia entender o que eu sentia. Aí com os exercícios, né? Aqueles exercícios que a gente tem dentro do programa e as técnicas, né? Que existem algumas técnicas lá que a gente faz, já para fazer essa liberação. A partir do momento que eu apliquei a técnica, eu já tive o resultado. Aquela angústia, aquele vazio, né? Ele acabou depois da técnica. Eu fiz a técnica, algumas horas depois eu já não estava mais com aquele sentimento. E o que isso mostra é que mesmo depois de ter tido ciclos e crises emocionais graves, é totalmente possível voltar a ter uma vida saudável com a aplicação do método que você vai conhecer. Por isso, na aula de hoje, eu vou te dar as 4 chaves fundamentais para abrir o caminho da saúde integral, mesmo que você ainda não esteja se sentindo tão bem assim, ou mesmo que você já tenha recorrido a vários outros tratamentos sem sucesso. Então, vamos lá!
Chave número 1. A primeira chave é a consciência do trauma. E o que isso significa? O primeiro passo no processo do equilíbrio da sua saúde não está nem nos remédios, não está no especialista que você quer se consultar e muito menos nos seus códigos genéticos. A resposta que você busca está bem mais próxima e você mesmo tem que virar essa chave. E para isso você precisa ter a consciência do porquê você desenvolveu esses sintomas. De acordo com os estudos da nova medicina germânica, todas as doenças têm origem em uma situação traumática, conflituosa, ou seja, num conflito que você não esperava e não conseguiu resolver. Isso quer dizer que mesmo você não lembrando, em algum momento da sua vida você foi pego desprevenido por algo que mexeu com você, que mexeu com o seu emocional. E essa situação que você não esperava gerou um registro na sua mente e consequências internas por você não ter sido resolvido a situação por completo. E aí o tempo vai passando e o corpo, para livrar daquele problema específico, para dizer para você que você precisa resolver aquele trauma, ele cria uma doença física ou emocional como uma sinalização. E essa doença criou sintomas e hoje talvez você esteja se ocupando de tratar apenas esses sintomas, mas não as causas. E aqui nós vamos pensar nas causas, para isso que eu vou precisar da sua ajuda agora. Eu quero que você imagine você chegando na sua casa no final do dia e alguém te pergunta: "Ei, o que é esse roxo no seu braço?" E aí você olha para o seu braço, coloca a mão nele, sente que realmente machucou e responde que não sabe onde bateu. Não lembra e muito menos as horas, mas você começa a pensar até vir a lembrança. Essa é a consciência do trauma, o momento em que você percebe que o sintoma existe e começa a buscar o choque ou o conflito que gerou a causa desse roxo. E como descobrir o roxo no braço? Nem sempre a resposta consciente vem na hora, porque 95% da sua mente é inconsciente. Agora, uma pergunta: para o seu braço ficar bom, adianta passar uma maquiagem, uma base para esconder esse roxo? E a resposta é claro que não, porque isso é tratar os sintomas e não as causas do problema. Então toda doença física ou emocional se desenvolve em duas fases e são duas fases importantes. A fase do estresse, que é quando você sofre o trauma, e a fase da reparação, que é a fase curativa. Quando você passa por um choque traumático, um evento que te pegou de surpresa, a sua mente inconsciente entra em um estado de alerta permanente, um estresse considerado alto e anormal que o seu corpo sofre. E você pode apresentar sintomas durante esse estresse, como insônia, falta de apetite, irritabilidade, a frequência cardíaca aumentada, pressão arterial um pouco mais alta que o normal. E os sintomas são os mais variados e nessa fase eles podem aparecer inclusive de forma quase imperceptível, como leve crise de ansiedade, dor de cabeça bem fraquinha. E se você não descobre a causa logo no início, é como se você continuasse a machucar o braço, como a gente usou nesse exemplo, sempre no mesmo lugar e machucando cada vez mais, o problema se agrava. Então aquela insônia, aquela crise leve de ansiedade, uma taquicardia, pode virar uma doença como uma síndrome do pânico, uma depressão, uma fibromialgia, enfim, são as mais variadas doenças que começam a surgir a partir de pequenos probleminhas. E isso só tende a agravar porque o nosso corpo ele tem conexões, ele precisa das conexões. E é sobre isso que nós vamos falar na segunda chave, que a gente vai esclarecer muito bem. A segunda chave é a consciência da conexão. Quando você se sente mal, quando você tem algum problema físico, algum problema emocional, é normal que você queira ficar no seu canto, mas isso é um enorme, horrível que você pode causar para a sua vida, para o seu processo de cura. E isso já foi comprovado que a cura acontece mais rápido quando você está num grupo unido com um propósito de cura e de autocura, onde o compartilhamento, o acompanhamento e a conexão entre os membros é totalmente livre de julgamento. Você já sabe que um trauma que você passou gerou um conflito que resultou em um mal físico ou emocional. E também aprendeu agora que você pode, para melhorar cada vez mais, você deve compartilhar, falar o que você está sentindo.
Não é o fato de ter pessoas ao seu lado para quem contar o que está acontecendo com você, que auxilia na sua melhora, na sua manutenção da sua saúde. O que realmente ajuda é a escolha do grupo com quem você vai compartilhar. Isso sim é importante. É normal se sentir mal quando você fala um problema que você passou, por exemplo, para o seu marido, para o seu filho, alguma amiga, mas dentro de um grupo terapêutico, um grupo certo, o compartilhamento é sem julgamento, sem restrição e muito pelo contrário, existe um apoio total no que você conversar. E esse compartilhamento faz com que o seu emocional e os traumas gerados fiquem mais visíveis e fáceis de serem curados, trazendo para você um maior bem-estar, uma vitalidade. E a partir do momento que isso acontece, fica muito mais fácil de você chegar na sua cura ou na manutenção da sua saúde. Pensa comigo, você já viu vários e vários grupos de pessoas unidas para a cura, seja a cura física como um câncer, para a cura de vícios como alcoolismo e drogas e até mesmo grupo de apoio emocionais, por exemplo, para vítimas de abuso. O poder de um grupo é essencial para a cura e também para a manutenção do bem-estar e da saúde. E lembre-se disso, não adianta apenas falar, o importante é, você tem que estar em grupos com as pessoas certas, porque é isso que vai te dar a liberdade, a confiança no ambiente certo para o seu processo de melhora e que realmente a cura aconteça. E quando você descobre e atua no trauma junto com esse grupo certo, o seu próprio sistema de defesa vai auxiliar na sua recuperação. E essa é a nossa terceira chave. A terceira chave é a consciência da defesa. Essa chave revela que há um papel importantíssimo dos micróbios que desempenham na fase de cura de todas as doenças. Sempre que eu explicava esse assunto no meu consultório para os meus alunos, as pessoas ficavam felizes e impressionadas. Micróbios são organismos minúsculos representados por fungos, bactérias, vírus, enfim. Geralmente nós temos o hábito de associar esses bichinhos às doenças. Porém, ao longo dos anos, o homem descobriu que cultivar micro-organismos em laboratório, aplicando-os, por exemplo, na medicina como medicamento, ou seja, eles viraram os antídotos e não mais o problema. Então, o seu corpo ele produz micróbios necessários para a sua defesa e para a sua melhora. Um exemplo clássico disso é a bactéria da tuberculose, que no caso de pacientes com câncer foi provado que rapidamente essa bactéria apresenta disposta a colaborar com o combate ao tumor. O nosso corpo é como uma máquina, mas muito mais inteligente. E além disso, é uma fonte inesgotável de energia. Ele produz vários mecanismos de defesa, só que você precisa aprender a usar ao seu favor. E a quarta chave é mais importante ainda, porque ele vai fazer parte do programa de defesa do seu corpo ainda mais forte. A quarta chave é a consciência do significado emocional. E o que isso significa? Toda doença faz parte de um programa de defesa do corpo, criado para ajudar você a resolver um conflito interno. Então, cada órgão, cada função é ligada a uma emoção, ou seja, uma perda de um ente querido, uma separação inesperada, uma raiva, um grande medo, o próprio choque pela notícia de um diagnóstico agressivo de doença. E no caso, por exemplo, de uma mulher que sofre de forma inesperada uma separação do marido, isso significa que ela pode desenvolver um conflito de separação, que pode ser de abandono, que afeta os rins, de desvalorização, que afeta os ossos, ou de perda, que afeta os ovários. Porém, a consequência depende de como a pessoa vivencia essa experiência. Aquilo que é experimentado por alguém, como por exemplo uma desvalorização, pode ser vivenciado por outro como um abandono. Então é o sentimento por trás do conflito, é a percepção de cada um que determina a parte do cérebro que vai ser afetado. E os sintomas físicos, eles vão se manifestar como resultado desse problema. Deixa eu explicar de forma melhor. A forma como você enxerga o mundo e se relaciona com ele é o que fará a diferença entre você ser saudável ou não. E para você ser saudável, tudo o que você precisa é identificar e eliminar o conflito, que desta forma o sintoma e a doença não mais é necessária e volta ao seu estado original de ser saudável.
Bom, nesse vídeo eu contei para você as 4 chaves fundamentais para ter saúde: a consciência do trauma, a consciência da conexão, a consciência da defesa e a consciência do significado emocional. Na próxima aula eu vou responder as suas perguntas, então é muito importante que você use o campo aqui abaixo para fazer uma pergunta sobre a aula, ou mesmo usar para colocar as suas dúvidas sobre a sua saúde ou qualquer outra coisa relacionada com o que você aprendeu aqui hoje. E lembre que essa área é o seu espaço. Na próxima aula, eu também vou explicar os 5 pilares do método que eu e os meus alunos do treinamento Saúde Integral usam para manter a sua saúde e como se autocurar. E eu vou falar um pouquinho mais de como funciona esse meu treinamento fechado. E também eu vou ensinar uma técnica prática incrível, passo a passo, muito simples, para você aplicar imediatamente na sua vida e melhorar instantaneamente o seu estado atual. E nós tivemos relatos incríveis no evento anterior. Para você assistir a próxima aula, para você saber que ela está no ar, é através do e-mail que eu vou te enviar. Então, para você que não se cadastrou, para você ser avisado, coloque o seu e-mail aqui abaixo. E lembre de compartilhar essa aula, que com certeza vai ajudar alguém que precisa. Então, se você está aqui, por favor, compartilhe. Um grande abraço e nos vemos na sexta-feira, na terceira aula da Semana da Saúde Integral.